Tá todo mundo preso. Sábado nostálgico, fliperamas clássicos dos anos 80. Você com certeza, ao longo da vida, já viu alguém apontar o dedo para um punk e falar: olha só que ridículo, olha só que idiota, é um louco. Jovem, quem fez isso, quem criou essa imagem foi a Rede Globo. Eu vou contar um pouco dessa história, começando pela Aline. A Aline foi uma punk jovem que eu encontrei num ambiente que não era esperado você encontrar garotas, os arcades, os fliperamas, como dizíamos na época. E eu entrava no fliperama, ela estava jogando Ghost Goblins, estava jogando Time Pilot em fases, em telas, como a gente dizia na época, que eu ainda nem tinha visto. Jovem! E com isso, conversando com ela, vendo ela jogar, encontrando com ela ali nos bares do centro de São Paulo, na Praça da República, na Praça Dom José Gaspar, fazendo parte daquela rotina diária ali dela, começou um relacionamento, a gente começou a se apaixonar. Ela ia na minha casa, levava uma mochila cheia de fita cassete, ela era uma menina que fazia fanzine, recebia fanzine punk rock do mundo inteiro, LPs, que ela fazia essas fitas de punk e distribuía pra gente, ouvia e mostrava as bandas que ela conhecia muito bem. Além de jogar muito bem, ela é impressionante o quanto ela conhecia de banda, de nome de banda, de nome de música, ela sabia tudo. Em tempos em que a informação era escassa, esse conhecimento era muito valioso. Ela conhecia as bandas brasileiras, claro, Inocentes, Condutores de Cadáver, Canibais de Ossos, isso ela conhecia. Ela conhecia também Depeche Mode, conhecia Inexus, Joy Division, ok, mas ela ia muito mais no fundo. Ela conhecia Clan of Shymox, Flock of Seagulls, ela conhecia Howard Devoto, ela conhecia Rupert K. Jovem, a menina era uma enciclopédia de música. E a gente se dava muito bem, a gente pulava as mesmas estações, descia pela mesma porta traseira do ônibus da CMTC. Jovem, grandes tempos. Porém, naquele momento, no começo dos anos 80, não era estranho você ver um punk subúrbio, que era eu, com uma punk cidade, que era ela. Claro, não era uma coisa que você podia forçar muito, era capaz de você levar um cacete, dependendo de onde você estivesse, ou ela levar um cacete, dependendo de onde ela estivesse. Mas dava pra ter, dava pra ser. E conforme a rivalidade foi crescendo e os jovens foram se tornando criaturas pensantes, criaturas com opinião forte, a emissora, a Rede Globo, começou a ficar meio que quebrada com isso, porque ela precisa de jovens, ela precisa de jovens malhação, ela precisa de jovens purpurinados, ela precisa de jovens diversidade, ela precisa de idiotas, e estava desaparecendo os idiotas. Quem vai consumir o lixo? Quem vai consumir a música porcaria, o artista de quinta categoria? Quem vai? Eu mesmo já assistia naquela época a Globo com arma na mão. Se aparecia o Francisco Coco, adeus televisão. Jovem. Até o Gilberto Gil fez uma música horrorosa falando de punk. Ou seja, eles queriam entrar dentro desse mundo. E a Globo começou, então, a fazer uma campanha onde ela percebeu que existia uma certa rivalidade entre as gangues punks e transformar todas as gangues em uma gangue só, uma coisa assim que ela pudesse centralizar e coordenar. O que aconteceu? Ela criou um projeto, seria o festival O Começo do Fim do Mundo, e ela promoveu esse evento com a ideia de colocar todos os punks lá, todos eles seriam bons amigos. Jovem. E o evento aconteceu, embora nós todos fôssemos uns punks de merda, o local estava maravilhosamente adequado para áudio, para palco, uma coisa incrível. E nós ficamos lá nesse evento, e no decorrer começou a chegar viaturas da polícia, jovem. Eu comecei a ver o Giroflex, era a Veraneio Vascaína chegando, e também viaturas do exército chegando e cercando o Sesc Pompeia. Jovem. Então, percebendo essa normalidade, eu fui até onde a Aline estava batendo cabeça e puxei ela. Vamos embora daqui, a coisa vai feder, tem polícia pra todo lado. E a gente lavou o rosto, abaixou o moicano, tirou bottom, ficou o mais Pedro Bó possível para tentar escapar. E fugimos, aonde hoje é uma construção de uma estação de metrô,
ali na Pompeia, na Lapa, em São Paulo, a gente se jogou por cima ali do muro e andou naquele terrenão daquela fábrica abandonada. Saímos quase lá atrás ali da Avenida Pompeia, da avenida principal ali do bairro, da região, né? E conseguimos escapar. Dentro do Sesc Pompeia ficou um exército de punk impedindo a polícia, um exército da polícia tentando entrar e dentro os punks se batendo um contra os outros, porque o punk cidade achava que tinha sido traído pelo punk subúrbio e o punk subúrbio achava que tinha sido traído pelo punk cidade, e eu fugindo com a Aline tentando sair dali o mais rápido possível. A gente foi para a estação Barra Funda, que nem é essa que você conhece hoje, é uma estaçãozinha pequenininha. Perto da estação, lotado de polícia. A gente foi então para Lapa, mais polícia ainda. Atravessamos por baixo do túnel e fomos pro Piqueri, mais polícia ainda. Não tinha para onde fugir. A gente estava longe e estava ficando cansado. Então, na Marginal Tietê, a gente foi abordado por várias viaturas e não teve jeito. Fomos para o DOPS, jovem, e ficamos lá para explicar que nariz de porco não era tomada. E no outro dia, depois de passada toda essa confusão, a Rede Globo colocou no Fantástico um programa inteiro ali dedicado a mostrar como os punks eram loucos, ridículos, idiotas, e isso contribuiu muito para duas coisas. Primeiro, o movimento punk perdeu muito da sua capacidade, perdeu muito da sua postura, ficou uma coisa assim ridícula a partir dali, né? Enquanto a gente era um mistério para a sociedade, no outro dia a gente era um bando de louco ignorante, jovem. E piorou muito a vida de quem era punk cidade ou punk subúrbio para ir para o centro, para ter as amizades, para ir nos quebra-cabeça, nos bate-cabeça, ficou muito difícil. Então, eu e a Aline começamos a se distanciar. Teve chance que eu me tornasse um punk cidade, teve chance que ela se tornasse uma punk subúrbio, mas as coisas eram difíceis, a nossa comunicação naquela época não era tão fácil como hoje, e a gente acabou ficando cada vez mais distante, e hoje eu até entendo que isso foi bom. Algumas pessoas a gente deixa aí para ficar para sempre dentro da gente. Jovem, Aline, eu te amo. Sábado nostálgico, programas clássicos dos anos 80.